Olá a todos, meus queridos amigos e amigas assinantes desse maravilhoso canal Kung Fu em Foco. Como sempre preocupados com a qualidade do nosso canal, trazendo para vocês convidados de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. E hoje nós temos aqui um homem que vai contar muita história para a gente. Ele é assim, ele é multifacetado nas artes marciais, multifacetado nas diversas interpretações da vida. Não é mesmo, Valdir? Conta para gente. É isso aí. Mandou bem. Não, é isso aí. Eu não posso só apresentar, tem que fazer uma declaração, né? Uma De pessoa amor. de amor, cara, com certeza. Pô, a pessoa que a gente vai entrevistar hoje aqui é um cara que me introduziu nas artes marciais. Tenho muita gratidão pela vida dele, por tudo que ele me ensinou e não só me introduziu, mas foram 10 anos de treinamento que me preparou para todas as graduações que eu tive lá na China. Galera, queria que vocês recebessem então aqui hoje, né, um querido amigo, Fernando Leon, graduado em, conta aí, Wushu Moderno, Sandá, Muay Thai, Choi Jiao, Kali, MMA, Boxe, Kickbox, Combato, Dublê e diretor da Leon Team. Leon, seja muito bem-vindo. Nihal, valeu Luciano, valeu Felipe, valeu Valdir Bruno, tamo junto aí. Pô, agradecendo mesmo essa oportunidade e esse convite. Lembrando novamente que isso daí é de coração também, Valdir. Valeu mesmo pela declaração de início, que são poucos hoje em dia, você sabe disso. São poucos hoje em dia que lembram suas raízes, falam de onde veio, e eu acho que é aquela velha história. Ninguém veio ou nasceu já pronto. Todos tivemos uma história. Isso é importante sempre colocar ela como um ênfase de trabalho e até mesmo de postura. Valeu mesmo, Valdir. Pessoal, e para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu tenho a honra de iniciar a rodada de perguntas e eu queria começar falando com o Leon, perguntando, né? Eu sou um grande admirador das artes marciais, não só do Kung Fu, tenho a oportunidade de praticar outras lutas também. Eu queria que você contasse como é que é essa saga aí de treinar, de se graduar em tantas modalidades diferentes. E Luciano. Felipe, né? Desculpa. Tô trocando aqui as perguntas para quem está falando. Isso é uma pergunta interessante, muito boa, porque o que acontece? Desde o início dos meus treinos, eu peguei um trabalho muito mais para poder fazer como professor, para poder não só virar um atleta, porque eu vi que com o atleta não era meu campo. Eu não sou tão exímio atleta quanto eu tentei buscar o que eu estou hoje ministrando. Então, num período que eu comecei a trabalhar como atleta, eu não me identifiquei e não dei sorte. Eu acho que atletas são vários conjuntos que agregam para a formação de um atleta profissional. Então, eu não tive essa sorte, vamos dizer assim, maior e tanto condições para poder me destacar como atleta. Então, eu peguei e falei assim, não, o melhor campo é qual? As artes marciais. Então, dentro do Wushu, que foi o primeiro que eu comecei nos trabalhos, aliás, no Kung Fu tradicional, eu peguei e comecei a trabalhar o Kung Fu e querendo me enriquecer em um determinado trabalho dentro da arte marcial. Peraí, deixa eu aprimorar mais um trabalho de mão. Aí eu me enganjei no boxe. Deixa eu aprimorar um trabalho melhor, um trabalho de defesa pessoal. Eu avaliei todas que tem no mercado, eu podia escolher qualquer uma delas. A que buscou e o que me identificou e que eu entrei com um trabalho que é literalmente o próprio nome dele significa ciência da proteção, foi o combate. Mesmo o Kung Fu trabalhando muita coisa que tem o Tiná de defesa pessoal, eu falei assim, não, eu preciso pegar algo que não só entre o trabalho de defesa pessoal com vamos dizer assim, um que a mais. Então, eu busquei dentro de todos que tinham no mercado e me identifiquei com o combate. E tanto que eu fui também, faltou um outro currículo aí junto, que eu fui também muitos anos como segurança, trabalhando em seguranças de personalidade, segurança de São Bódromo, moto velocidade, Copa Davis, fiquei segurança da própria seleção do Guga, né, da época, quando o Guga veio aqui até competir no Marapendi. Foram 3 anos seguidos que eu fui segurança pessoal da seleção brasileira de tênis. Então, além de outros
trabalhos como segurança. Então, eu fui o quê? Buscando essa minha identificação dentro da arte marcial e aprimorando. Opa, o boxe para a mão, o trabalho de defesa pessoal para o combate, o trabalho de movimentação para você ter uma gama maior, até de competição, porque às vezes o Kung Fu ele restringe, principalmente no Rio de Janeiro, a uma competição anual. Então eu falei, vou ficar muito restrito, muito assim, com até a parte dos atletas, que eu preparava os atletas e até para a minha própria competição, você ter uma competição anual, você depois ir para um brasileiro, ou depois ir para um campeonato maior, ficava muito restrito, a sua capacidade de evolução com o atleta era reduzida. Aí eu busquei o kickbox, e dentro do kickbox você tem uma gama de apresentações que você faz tanto parecidas com o Kung Fu, que a diferença é que você utiliza o musical forms, que é onde você tem você pode usar as mesmas apresentações do Kung Fu com armas ou mãos livres, só que ainda usa com movimentos com a música de fundo. Então você começa a fazer um trabalho que te prepara para, principalmente o carro-chefe na época era o Kung Fu, que aí você não tinha essas variações de competições como hoje tem do kickbox para agregar para competições de Kung Fu. Foi isso que aí eu fui me encontrando nessas outras modalidades. Porque dentro do Wushu, praticamente, já tem o Wushu, né? A parte do Soijiao, que é onde eu não aplico em aulas, eu não ministro as aulas, o Sandá, que é a parte da luta, e a parte do movimentos que você tem. A luta do Wushu, englobando todas elas, mais a parte do Wushu, de apresentação, que entra, vamos dizer, fazer o contraponto com o kickbox. E aí você tem as lutas, que englobam o Soijiao, o Sandá, o kickbox e o Muay Thai, você entra com o MMA, porque tudo isso te leva à luta de trocação em cima. Então, aqueles atletas que estão comigo, queiram competir até o MMA, que eu coloco assim no último topo de nível de preparação para ele almejar e ir para uma competição de MMA, ele tem que almejar de início, galgar todas essas para poder chegar lá. Então, ele chega com um leque de opções na minha academia. Então, não é... Às vezes, falando muito assim, eu acho que até o pessoal se assusta. Até quando eu coloquei... até o Valdir colocou bem a questão de muitas modalidades, tudo, mas eu acabei rotulando não só o Leon Team, ficou Leon Team Fight Mix, por justamente mixar todas essas modalidades, onde quem está buscando um trabalho de arte marcial ou defesa pessoal, ele vai conseguir. É como se você chegasse, por exemplo, numa churrascaria, tivesse várias opções de carne. Eu quero picanha, eu quero lombinho, eu quero... Então, a pessoa vai decidir. Ele vai lá, ele vai escolher aquela determinada modalidade e se identificar, porque às vezes ele está naquela modalidade e não se identifica. Então, de repente, um atleta ele entra em uma modalidade, ele acaba não se identificando. Como o próprio Felipe falou, ele também me contou nos bastidores que também é treinador de boxe, porque de repente ele também se identificou numa outra modalidade. Então, ele vai acabando buscando em outra academia. Então, eu formatei, né, esse sistema dentro das aulas, que a pessoa não precisa ir buscar numa outra academia as outras modalidades para, de repente, ou complementar, ou, de repente, ele se encontrar naquela que melhor ele vai agradar e vai se identificar mesmo. Acho que está bem aí para o pessoal entender. Está tudo bem, Felipe? Está satisfatório, Felipe? O Felipe adora, se você quiser dar um complemento aí, porque ele tem muita história. E eu também, se eu começo a falar aqui, eu não paro, o Valdir me conhece. Então, você tem que ficar bem à vontade, viu, Leon? Porque aqui, assim, não tem limite de tempo, né? Se de repente você receber uma pergunta, assim, muito legal de responder, que você gastar os 45 minutos da entrevista, não tem problema. Os outros aqui vão só te dar um tchau, um abraço e acabou. A coisa é assim que funciona. O importante também é essas perguntas mesmo, para vocês poderem tirarem as dúvidas, porque às vezes as dúvidas de vocês é a dúvida de quem está querendo assistir, querendo entender, né? Porque como ele me apresentou, às vezes a pessoa olha assim, é muita modalidade, mas tem muitas dúvidas em cima disso, para poder falar assim, mas como isso daí é aplicado? Como que isso daí é desenvolvido? Então, fique à vontade. O Leon sintetizou bem uma coisa que é interessante a gente ressaltar, né?
A gente aqui é um programa que fala estritamente de Kung Fu, mas não é a modalidade Kung Fu em si, né? Porque assim, as pessoas têm que entender, nosso público, né, que nos acompanha, sabe que o Kung Fu está em tudo que a gente faz, que é aprimorar, né, tudo que a gente faz, desenvolvimento da pessoa, né? Então, assim, não importa se ele começou no Wushu, pegou, como é que é? Boxe, Kali, sei lá. Depois o Bruno aí, ele fala tudo de novo, porque é muita coisa, na minha cabeça não deu para pegar ainda, né? Mas uma das coisas que a gente estava conversando aqui, e sabe, é que você introduziu o nosso pequeno Bruno Barros nas artes marciais. E assim, ele conta tanta história que às vezes eu conto assim, eu acho que esse Valdir é tipo um Highlander, sabe? Ele e a Rainha Elizabeth, assim, dividiram a sala de aula, de tanta história que esse homem tem. Porque lá atrás, como era o pequeno Bruno Barros quando chegou na academia para treinar? Isso que a gente quer saber aqui hoje. Como foi essa pequena e singela criatura Bruno Barros, o Valdir, treinando contigo? Poxa, isso daí é aquela velha história de fazer um reviver mesmo, né? Porque eu acho que, assim, naquela época, que diferencia de hoje era o que o Valdir tem. Porque antigamente você buscava aquilo que você identificava, mas estava ali, ó, já no sangue. Então a pessoa não fazia por fazer e ir embora, ficava vendo internet e perdida de muitas informações e pouco foco. E o Valdir é o contrário. Ele sempre foi, desde o início, dedicado, focado, e por isso que ele conseguiu, e o que ele tem de hoje, de experiência, vivência, e tanta parte filosófica quanto técnica, que eu já vi vários vídeos dele na parte filosófica, que é muito. Ele colocou muito bem essa parte que eu acho que no Kung Fu hoje em dia são poucos que colocam, essa parte filosófica, a parte onde você, não só da parte física, mas a parte mental de como você orientar os alunos. Isso daí era o que eu sempre busquei lá atrás, sempre passo ainda hoje na academia. E ele, desde aquela época, ele não se dispersava, ele focava no seu treinamento e era assim, prodígio mesmo, não é questão por ele estar aí, eu estou falando isso. O Valdir me conhece, eu sou transparente, se eu tiver que falar de uma pessoa, eu vou falar na cara dela, do que ela é, se eu tenho uma dúvida com aquela pessoa, tiver algum ranço, né, que o pessoal hoje em dia fala isso, eu vou pegar e tirar essa dúvida. Então, por quê? Porque a transparência leva à perfeição, porque você não fica com nada depois preso no seu íntimo. Eu gosto de chegar, deitar à noite, dormir no meu travesseiro na harmonia, com calma. Hoje em dia tem gente buscando tanto problema que quando chega, pega... O que mais está tendo hoje em dia? Insônia, depressão. Por quê? A própria pessoa arruma problema para ela mesma, porque ela não consegue ser transparente, ela não consegue colocar o que ela é de dentro para fora. E, no caso, como eu expliquei novamente, ele colocou desde o início esse sou isso, eu quero isso para mim. E hoje ele é o que é por causa disso. E se não tivesse essa iniciação com o pé na raiz, assim, não, eu vou buscar o que eu quero, vou buscar o que eu quero para mim, isso daqui está me identificando. Se realiza, porque você às vezes fala de um sonho, mas não tem aquele esforço. Como o próprio Kung Fu o tempo de habilidade. Se você não tiver aquele tempo para você melhorar a sua habilidade, melhorar seu dia a dia, o que você vai ser? Né? Então, ele, desde de todos os inícios dos treinos dele, tanto que na época, eu lembro muito bem que não só ele fez o Kung Fu, como a gente falou um pouco ali, na época eu dava aula até de kickbox, ele também fazia, porque ele buscava, como se fosse, não, ele é um pouco Highlander, justamente por isso, porque ele buscava o que era melhor para ele e se dedicava. Não adianta você pegar, ir lá buscar, fazer meia boca aqui, meia boca ali, não se completa. E ele, desde aquela época, buscou isso. Eu via nos treinos, tanto que tudo que a gente desenvolvia, e não é, às vezes, você passar para o aluno como ele é bom naquilo só. Você tem que passar para o aluno como ele se sente fazendo bem aquilo, como ele se realiza fazendo aquilo.
E é aquela velha história, a mesma coisa uma criança. Você não engana uma criança. A criança, ela gosta ou odeia. Hoje em dia, continua assim, felizmente. Mas já chega uma certa fase que você não tem como. A criança está sendo muito mais manipulada pela mídia, por muita coisa, por poluição de informações, que ela não consegue direcionar o trabalho dela, não consegue colocar esse eu que eu falei para fora, que é aquilo que eu falei que o Valdir tem na veia aí, o sangue marcial na veia, de colocar, de correr atrás, de fazer o que ele fez desde aquele início até hoje que está fazendo. E detalhe, né, não é porque ele está aí agora que ele me conhece, nenhum momento tive uma desavença com ele, nenhuma vez a gente discordou de alguma coisa em relação ao treinamento que ele está fazendo. Não, vamos sentar, vamos conversar, não, vamos até pelo contrário, ele praticamente foi um dos que mais chegou na graduação avançada comigo, tanto na parte de todos os trabalhos do Kung Fu tradicional até o moderno. Então, e foi um dos primeiros da minha equipe que se destacou nos campeonatos daqui do Rio, que quando eu iniciei na federação, e foi nos primeiros campeonatos que começou aí, foi o primeiro da equipe que a gente levou para o primeiro brasileiro. Então, ele tem assim dentro da história do próprio trabalho dele, o meu convívio que eu tive com ele desde aquela época, nada mudou praticamente. Até pelo contrário, esse convite, nada foi por acaso, acho que o que ele vem galgando foi tudo programado, foi tudo assim de acordo com o que o propósito dele foi, que era botar o eu para fora, eu sou isso, eu quero isso, vou fazer isso. Isso falta muito também hoje no mundo moderno, vamos dizer assim, né? E isso só se consegue muito no Kung Fu, porque a gente fala, abriu bem falando, que essa situação você disse que obviamente o foco do canal Kung Fu, mas porque também são poucos que, como eu falei lá atrás, se dedicam ao Kung Fu, porque ele é mais difícil, sim. Ele tem vamos dizer assim, mais coisa para se lapidar. Então, exige um pouco mais das pessoas. E hoje em dia ninguém quer se exigir de nada. Você colocou pressão, o pessoal corre. E a diferença é essa, do Kung Fu, do foco do início, do se identificar, e tudo isso, falando do Valdir, ele teve, e com muitos méritos aí. Leon, vem cá. Poxa, obrigado pelas palavras. Você é demais. Deixa eu te falar um negócio. Isso é uma coisa que eu sempre admirei em você, foi o seu caráter empreendedor. Né? Então, o Leon, além de dar aula de artes marciais, ele também, como ele citou, trabalhou com segurança, trabalhou como dublê e tinha todo um trabalho voltado com personagens que, sinceramente, eu achava muito inteligente. Né? E acho, claro, continuo achando muito inteligente, né? Você conseguir lidar com tudo isso e aproveitar. Uma coisa aproveita na outra. Isso eu acho uma sacada, Leon, que muitos profissionais da arte marcial não têm. Às vezes o cara fica ali batendo a cabeça num ponto e, poxa, tem uma amplitude de áreas onde ele pode atuar. Né? Eu vou mostrar a foto aqui, é claro. Essa é clássica. Uma foto aqui, né? Que clássica. Aqui, ó. Leon aqui de Power Ranger vermelho, eu de azul aqui, a equipe dele. E fiz vários eventos com ele. Né? Sabe, Leon, deixa eu te contar essa história, cara. Pô, agora mesmo, mãe de vir essa gravação, minhas filhas estavam assistindo Power Ranger o antigo, elas que pedem para assistir. Legal. Aí um belo dia, Leon, eu mostrei essa foto e falei assim, não, olha só, vou mostrar uma coisa para você, o papai é Power Ranger. Aí a minha filha de 4 anos falou assim, eu vou contar para todo mundo. Falou assim, não, isso não pode contar, que é segredo, como é que eu vou proteger o planeta assim? A mais velha de 6 anos já assim, pai, sério. Pô, tu é Power Ranger. A mais nova de 4 anos já no mundo. Eu vou contar pra vovó, hein? Né? Leon, o que eu queria aqui é que você falasse um pouco disso. Como que você faz essa interação entre as artes marciais, né? Esse empreendedorismo que você tem também com as festas, os eventos, né? E depois a gente fala da segurança, mas acho que especialmente disso. Fala um pouquinho disso.
Não, mas isso daí foi muito bom, porque foi uma fase da qual você citou muito bem, que eu comecei como dublê mesmo. Então, eu fui um dos dublês do Renato Aragão durante quase 3 anos seguidos. E quando nós terminamos um trabalho de dublê com ele e tudo, aí veio uns convites da própria Rede Globo e Poligram para fazer o trabalho com os Power Rangers. Então, eu sou um dos Power Rangers oficiais do Brasil mesmo. E eu comecei naquela época com a Rede Globo e Poligram. Para divulgar, na época, era só um disco da época. Antes era disco, ainda não era nem o CD, nem nada online. E aí ficou uma marca. Por quê? Quando eles criaram o projeto dos Power Rangers, era o que ainda, você mesmo vê, eu acho que ainda, eu não sei se ainda essa série tem ainda hoje, mas dessa época ainda era usada a parte de arte marcial, né? E sempre uma linha que é chamada no Japão de Sentai, que são os 5 elementos. Então, daquela época, a Poligram nos chamou para a gente poder construir os Power Rangers nacional daqui do Brasil. Então, precisava de um trabalho de arte marcial. Eu fui chamado, tivemos um trabalho com da Andréa João, ela foi até presidente da Federação de Ginástica Olímpica. Que até o Valdir trabalhou com a gente de ginástica olímpica lá na AXE, lembra disso? Que a gente fez trabalho também de ginástica olímpica. E um trabalho junto de coreografia com dança, que precisava, além dos movimentos marcial, fazer esse lado musical coreografado, que foi até um dos coreógrafos do grupo Dominó, do antigo Dominó, que coreografou tudo. Bom, em resumo, a gente acabou fazendo esse projeto, só que o projeto, a gente fez vídeo show, fizemos a abertura do próprio show, o próprio filme deles, dos Power Rangers, que foi em São Paulo. Só que o que aconteceu? A Rede Globo cedeu a roupa, a gente ficou com a roupa dos personagens, porque depois o projeto não deu sequência, que o projeto maior seria a gente levar ele para um teatro, para um trabalho de show mesmo, um mega show dos Power Rangers. Aí nós pegamos esse trabalho paralelo, vamos dizer assim, de fazer festas. Aí dali começou a embrionar os trabalhos em festas, apresentando super-heróis com apresentações reais, era como se a pessoa estivesse vendo um clipe, né, de um personagem, um super-herói, não só os Power Rangers, que depois aí eu comecei a dar uma esticada para todos os super-heróis, entre o vilão e o super-herói, porque toda história, seja aquela história da Disney, você vai ter um mocinho e o vilão. Então, eu também passava essa filosofia, né, um pouco vinda do Kung Fu, nas festas, que a gente colocava para as crianças que tem que trabalhar a fantasia. Eu acho que o que me deu essa liberdade de trabalhar isso, como o Odi colocou muito bem, de empreender, de entrar com esse trabalho, primeiro foi a oportunidade. Segundo, o trabalho de você na vida, você tem que arriscar. Se você não arriscar, não, eu vou competir, mas eu não sei se eu vou conseguir. Cara, você tem que arriscar. Se você não tentar, aonde você vai chegar? Você tem que tentar fazer. Faça. Eu sempre tenho uma palavra que eu gosto de usar muito em colocar: você pode, você faz, você consegue. São essas 3 palavras que você tem que usar para a sua vida, seja ela marcial, seja ela profissional, seja ela de escola ou até amorosa, para que você possa... você acha uma menina bonita, mas se você não chegar até ela, ela não vai saber que você está afim dela. Então, você quer, vamos dizer assim, você tem um interesse, já tendo o primeiro interesse, você tem que arriscar. E foi isso que eu fiz, eu arrisquei no trabalho com arte marcial, colocando, vamos dizer assim, a vida nos personagens, e fui pioneiro no Brasil, colocando em festa um clipe ao vivo, lógico, não tem. Você errou. Não é como gravação de um filme, de uma televisão, como eu fiz o trabalho com o Renato Aragão. Errou, volta, não, repete. Cinema é a mesma coisa, errou, volta, repete. Não, ali é full time. O que foi, vai, está valendo, não tem corte. É direto e ao vivo. E, além de ter os movimentos, a gente colocava as armas, porque as armas do próprio Kung Fu. Então, enriquecendo cada vez mais as apresentações. Hoje ainda faço, mas nem tanto quanto tinha antes, porque antes o mercado era maior, tinha muito mais casa de festas, a pandemia não derrubou tanta casa de festa,
e antes de derrubar tantas casas de festa com a pandemia, já o mercado caiu muito. Antigamente tinha, no mínimo na Barra, né, o Valdir deve falar melhor que eu lembrar, tinha por baixo umas 15 casas de festa. Hoje você conta no dedo. Então era muita casa de festa por bairros, ainda mais zona sul do Rio de Janeiro. Então isso daí deu um... Eu tinha festas, acredite se quiser, de quinta a domingo, no mínimo 2 festas por dia. Isso durante um ano, imagina, a gente saía de uma festa para outra. Onde já entrava nessas histórias comigo, era uma loucura. Então saía. E detalhe, você só vai colocar um empreendimento desse, ou até mesmo eu chamei o Valdir, porque você vê com quem se identifica e gosta de fazer aquilo. Você, principalmente gostar de criança, não adianta. Você pode ter um personagem que fosse adorar um personagem, só que se você colocar um personagem para fazer para uma criança, você tem que gostar de criança, tem que saber lidar, você vê ele falando mesmo das filhas, e criar esse universo para elas. É a hora dela começar a fazer essa imaginação. É uma fantasia que você tem que respeitar. Como ele colocou muito bem com a filha dele, falando que é um segredo. Fazer a fantasia dela é fazer ela pensar, é não deixar ela ficar restrita. Não, olha, ou então, pior, tem mães hoje em dia, não, Papai Noel não existe, aquele personagem não existe. O que ela vai fazer de pensamento? O que ela vai criar? Que fantasia ela vai ter? Não vai ter. A nossa época, a nossa geração, tem que tentar manter essa essência também, que eu acho muito importante, porque a própria arte marcial veio daí, o próprio Kung Fu veio daí. Antigamente, você ouvia falar do Kung Fu, você falava assim, o cara voava, não, ele dava um salto de um prédio no outro. Mas por que existiu isso? Porque lá atrás, os antigos, eles contavam que o cara conseguia, isso o real, do chão, pegar um cara em cima do cavalo com um chute na cabeça. Aí o outro via, o que ia contar? Não, ele deu um pulo por cima do cavalo, ele deu... Porque é aquela velha história, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Mas aí começou a trabalhar a fantasia marcial. As novelas chinesas trabalham muito isso, até um filme clássico, né, que é o Tigre e o Dragão, mostra muito isso, né, dos chineses voando, mas aquilo é a parte da fantasia que sempre existiu. Mas por quê? Atrás disso tem uma história. E aí fez com que essa história originassem as coisas que hoje nós temos. E por quê? Você colocou as pessoas para pensar. A mesma coisa que eu fazia naquela época. Eu botava os personagens linkado com a parte do Kung Fu, com movimentos, com o vilão no início vendo como se fosse dominar a festa, aí vinha o super-herói, dominava, e mostrando que o vilão ele tenta sempre te prejudicar, mas vem o super-herói e derrota. Mas aí o vilão, você vai escorraçar? Não, você faz ele passar para o lado bem, porque não adianta você só malhar, criticar. É a mesma coisa se eu fosse pegar e... não, vou criticar, tudo bem. Mas espera aí, qual é a sua opção disso? Qual é a sua visão? Qual é a sua ideia sobre isso? A mesma coisa eu vou falar de uma entidade, ou seja, federação. Aquela federação é isso. Tá bom, mas qual a opção que você teria dentro, se você tivesse lá, botar o Bruno como presidente, por exemplo, o que você melhoraria? Então, acho que aí você faz que a pessoa pense. Então, hoje, você tem que entender que essa parte que eu trabalhei lá atrás, ainda desenvolvo até hoje, mas por quê? Você começa a ter da raiz, que é do Kung Fu, passando a utilizar para outros segmentos. Então, eu utilizei o que tem do Kung Fu do melhor para esse segmento de festas com os personagens. Então, você tem um leque de opções, porque você não fica ali restrito. E essa forma de empreendedorismo, que o próprio Valdir colocou bem essa palavra, é você utilizar cada coisa no seu tempo, na sua hora, para que você possa arriscar e, de repente, encontrar o que é melhor para você. E aí você vai começar a colher os frutos. Perguntas pode fazer. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Fernando Leon. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E aproveitando essa sua pegada empreendedora, Leon, nós sempre falamos que o Kung Fu é multifacetado, né? Nós temos
colegas trabalham mais com a parte meditativa, outros com a parte cultural, outros com a defesa pessoal. Você agora colocou a questão dos personagens, ou seja, uma pegada mais teatral, tem os dublês. Você hoje, analisando o mercado Kung Fu, o que você diria que está sendo pouco aproveitado pelos profissionais que trabalham com arte marcial chinesa? Eu acho que o que está faltando, ainda falta, desde aquela época que eu até... Nós tínhamos mais uma equipe tão grande, da época até que o Bruno trabalhava com a gente nas competições, tinha tudo isso. A mídia reconhecer. Para a mídia reconhecer mais o Kung Fu, ele precisa ser mais visto. Então, o ser mais visto, você está colocando, como esse canal é um dos pontos importantes, fazer divulgar. O que, acredite se quiser, sabe por que o Kung Fu hoje não é o que é o jiu-jitsu, o que é o judô, o que tem de... Porque você ouve falar um só. O judô tem um só. O jiu-jitsu tem um só. Ou os Gracie, óbvio. Vamos falar do jiu-jitsu sem falar dos Gracie. Eles, obviamente, colocaram mundialmente conhecido o jiu-jitsu. O Kung Fu, hoje em dia, infelizmente, até nós não temos tanto destaque quanto tínhamos na nossa época, e até uma evidência maior, mas não aqui no Brasil tão bem aproveitada, como você citou muito bem, aquela parte que até eu fiz um pouco do trabalho teatral, com os atores, como Jet Li, Jack Chan, né? Isso daí dá uma evidência e uma repercussão. A repercussão do Kung Fu, que é importante para a mídia. Então, a pessoa, hoje, como eu falo, ela pensa muito em si, como eu falei no início. Como o Kung Fu tem muitos estilos, ela quer, não, eu não vou falar, porque senão eu vou estar falando mais do estilo tal. É um pouco daquela picuinha dos tradicionais que tem mais, por isso que até um pouco eu fui na linha do Wushu moderno, para poder sair um pouco disso. Nada contra o tradicional, pelo amor de Deus, tá? Mas eu digo nesse sentido. Por isso que o Kung Fu falta. Falta muito. Os mestres hoje, parar um pouco de sou isso, sou aquilo, meu estilo é melhor que o outro. Não. Pensa no Kung Fu, Wushu. Você sabe que tem um diferencial. E aí ele fortalece. Quando começa a desmembrar, não fortalece. A união faz a força. Então, isso eu acho o maior ponto entre os próprios mestres em unir. E respeitar e dar esse valor, né? Independente de qual mestre, independente do estilo. E primeiro daí, essa é a primeira premissa do que falta hoje para o Kung Fu ter um diferencial no mercado, ter uma mídia melhor, ser mais reconhecido, ser mais respeitado. Para mim, é a melhor e maior das artes marciais e mais antiga de todas elas. Né? Isso aí, não sei o que falo, hoje em dia tem andando na Google aí para poder deixar a procura de informações, mas que isso falta no mercado. Falta esse reconhecimento, respeitar. Para isso, primeiro começar da nossa casa. Vamos arrumar a nossa casa primeiro? Bom, que não é de hoje. Lá de trás já vem isso. Isso se mantém ali, se mantém. Se limpar a casa, mas todo mundo estiver bem, se unido, aí a gente vai ter um local na mídia e no entendimento da sociedade totalmente diferente. Como eu falei lá, o Kung Fu é difícil. O pessoal olha, é muito difícil. Sim, mas cada um tem uma metodologia. Tem um lado bonito, como você falou bem, tem a parte do Tai Chi, o pessoal de maior idade, tem a parte lúdica do Kung Fu, esse meu trabalho mesmo de artes marciais com um personagem, é lúdico para criança, é muito interessante. Então, cada um na sua praia, fazendo um Kung Fu bem representado em cada estado, poxa, o Kung Fu hoje, no Brasil, ele tem potencial para destacar, acredito sim, entre os melhores do país, porque tem muitos bem atletas, cresceu muito o nível atleta, cresceu muito o nível até de mestres formandos, de professores formandos, só que falta um pouco disso. Eu acho que esse foco, que até coincidência é o nome do canal, né? O Enfoco, para poder ter esse foco mesmo, de ter essa união, para depois você pegar e começar, arrumar a casa. Aí vamos começar agora
direcionar esse trabalho que é tão lindo e maravilhoso que é o Kung Fu. Muito legal, Leon, é muita história. Eu queria puxar um pouquinho mais de história, mas eu olho para o relógio, aí eu vou fazer a pergunta para o Homem de Preto, né? Não é o Will Smith, é quase, né? É o nórdico de Copacabana. Chifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Copacabana. Bem, vamos lá. Faz mais uma última, então. Última pergunta. Ok. A mais óbvia de todas, né? Leon, assim, você tem uma cultura rica e um caminho bem trabalhado, assim, e diga-se de passagem, muito trabalhado em diversas áreas, aproveitando seus conhecimentos do Kung Fu. Mas eu quero fazer a pergunta para o pessoal que está assistindo agora, saber qual foi a tua motivação, o que te levou a treinar Kung Fu? Porque, assim, você é de uma geração, que nem eu falei, nós somos contemporâneos, não de treino, mas de idade, né? A minha cirurgia plástica é muito boa. Então, assim, gostaria que você falasse para a gente o que te motivou, né? O que te motivou aí para as artes marciais? Bem, o início é aquela velha história, ninguém nunca esquece, né? O primeiro início foi quando eu comecei a ver a seriado do David Carradine, né? Que é o seriado Kung Fu. Justamente foi o Kung Fu que foi meu primeiro. E daí, daquele seriado, eu quis buscar aquilo que eu estava vendo. Por isso que eu falei, você naquela época tinha o que queria. E minha avó foi uma das que mais incentivou, me levou para a academia, e onde eu encontrei meu primeiro mestre, que foi o José Carlos Barbosa, entendeu? Então, eu tenho um grande orgulho de ter começado o Kung Fu com ele, com o Bien Ho, e depois passado por vários mestres. Mas dentro do primeiro passo que eu comecei a engatinhar, foi justamente com ele. E foi o seriado Kung Fu, porque ali mostrou, e aquela pouca coisa, né? Porque ele não apresentava tantas lutas, mas pela época ficava uma beleza da apresentação da luta, da parte até filosófica, mas naquela época eu não pegava isso tudo, mas o que atraiu e o que me incentivou e motivou foi o primeiro filme. Minha mãe, minha avó, principalmente minha avó, ela colocou, não, ele vai ter que ser lutador, ele vai ter que ir para a arte marcial. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu falei assim, não, é isso que eu quero para mim. E na época, na minha cidade, como eu falei, na época, não tinha nem o Kung Fu, nem o Barbosa estava lá ainda dando aula. Ele dava aula em Campinas, era uma cidade vizinha. Aí eu, desesperadamente, esperando ele vir para a Americana. Quando ele começou em Americana, eu fui do primeiro ano uma das primeiras turmas dele lá de Kung Fu, que ele começou a dar aula e eu já estava lá, já estava iniciando, que eu estava assim desesperado, que assim que ele começou a dar aula, eu já estava lá engatinhando ainda no Kung Fu. E onde eu me identifiquei. O Kung Fu, como eu falei, não é para qualquer um, eu vejo muito isso. Eu acho que a arte marcial em si, ela tem que se identificar. É como um esporte de bola. Você tem vários. Tem futebol, tem vôlei, basquete. Tudo é bola. Mas um se identifica com a mão, outro se identifica com o pé, outro se identifica sacando. Então, um vai se identificar de uma forma. A arte marcial eu vejo nessa linha. Então, você vai se encontrar numa delas, a qual você vai ter que experimentar a sua. Pessoal, começando a despedir. Pô, perfeito, perfeito, Leon. Agradecendo imensamente a disponibilidade, a simpatia do Leon, tá? Agradecendo por nos dar ao mundo do Kung Fu um mestre com tantas vertentes quanto se for o Bruno Barros, não é por ser meu amigo, não, mas eu tenho certeza que desde a época que ele tinha cabelos, já era um bom discípulo. Então, agradecendo aos espectadores sempre por estarem aqui assíduos e felizes conosco. Não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. Eu faço minhas as suas palavras. Eu acho assim, eu não tenho palavras mais para acrescentar para falar do Leon, né? Agradecer muito, né, por ter nos dado o pequeno Bruno Barros, né, formado ele, porque senão não teríamos aqui, não teríamos esse garbo e elegância todo no programa, né? A gente vai parar de falar um pouquinho, senão ele vai chorar, né? Vai sair suor másculo pelos olhos, né? Continue assim, Leon, né, trazendo alegria, levando assim, sabe, esse teu jeito assim para os teus alunos, para a sociedade. Eu acho muito importante, sabe, todo esse teu trabalho aí.
e mostrar que o Kung Fu é muito mais do que só academia, né? Eu já falei isso aqui no canal, o pessoal que nos acompanha sabe que eu trabalho muito a parte cultural também, né? São Dança do Dragão, do Leão. É lógico, a pandemia tudo deu uma parada, mas isso aí acabou virando o carro-chefe da minha escola, né? Por mais de 15 anos. E eu só queria fazer um último pedido, Leon. Você falasse, é isso aí, Pit pra gente. O engraçado é que essa versão com o Didi, que era o Renato Aragão, né, de muitos anos, eu tenho o mesmo top de altura dele, mesmo pé, 39, tudo. É isso aí, Piscite. Só que eu não fazia essa parte do Blaze, sim na parte marcial mesmo. Até é que se eu soubesse que ia pegar, eu pegava uma foto com ele. Dá para segurar um segundinho? Dá. Lógico. Vai lá, pega lá. Não é do Bruno, não. Essa que eu estou falando do Didi. Do Didi. Levanta um pouquinho mais. Assim, inclina um pouco mais. Isso. Tá pegando bem. Muito maneiro. Legal. De mocó, sorrisal, colesterol, mufuma. É isso aí, Piscite. Leon, queria te agradecer muito aí a sua participação, poder te rever também, saudade de você. Poxa, uma coisa que eu acho que eu queria deixar, né, para todos aqueles que estão assistindo a gente, aproveitando todos os ensinamentos que você deixou aqui hoje, essa possibilidade, né, as grandes possibilidades, inúmeras possibilidades que um profissional da arte marcial, especialmente no nosso caso aqui do Kung Fu, tem em mãos e muitas vezes não se aproveita delas. Então, o seu caso onde você, poxa, a gente não conseguiu falar aqui dessa vez, mas espero que numa próxima, do trabalho de segurança que você tem, do trabalho com os personagens que foi bem abordado, de dublê e, obviamente, das artes marciais. Então, cara, às vezes tem gente batendo cabeça aí com várias possibilidades, oportunidades na frente, mas não está abrindo, não está enxergando, abrindo seus olhos e enxergando aquilo que está diante deles. E a sua história, eu tenho certeza que pode ajudar muita gente a ter essa revelação. Leon, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Xexê, Valdir, Xexê, Felipe, Xexê, Luciano. Foto final, Leon. Dá um sorrisão aí pra gente fazer uma foto final. Beleza, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Falou, gente. Valeu, abraço. Assinem o canal, ativem as notificações.